Deuteronômio 33 é sempre a base, é por aí que nós começamos sempre. Porque é aí que estão narradas as bênçãos com que Moisés, profeta do Senhor, abençoou as tribos de Israel, os filhos de Jacó. Lembram-se que nós começámos há 2 semanas. A primeira tribo foi a tribo de Ruben. Ruben significa filho. E a palavra-chave da bênção é vida. Na semana passada partilhámos a bênção com que Moisés abençoou Judá. E Judá significa louvor. E a palavra-chave da bênção é vitória. Hoje, a tribo é Levi. Deuteronômio 33 diz no verso 8: de Levi ele disse. Moisés falou sobre os descendentes de Levi, a tribo de Levi. Dá, ó Deus, o teu Tumim e o teu Urim para o homem teu fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá, aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, não estimou a seus filhos, porque guardou a tua palavra e observou a tua aliança, ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel, ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos, e fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. Quantos aqui gostavam de ser abençoados com uma bênção destas por meio de um profeta que fala com Deus face a face? Alguém? A sério? Bem, a Bíblia diz que vocês já foram abençoados com toda a sorte de bênçãos. De modo que esta bênção com que Moisés abençoou Levi, ela pertence a todos vocês. Ela é vossa em nome de Jesus. Desfrute dela hoje e sempre. Bem, eu quero dizer aos irmãos, em primeiro lugar, que Levi, como vocês sabem, estamos a falar de nomes hebraicos. Levi é um nome hebraico que traduzido significa colado ou unido ou muito íntimo. É o que significa Levi. Íntimo, muito próximo, aquele que está colado, que está junto. Por isso, a palavra-chave da bênção, e eu tenho dito aos irmãos, eu tenho resumido a bênção numa palavra que eu chamo palavra-chave, palavra importante, fundamental. A palavra-chave da bênção é a palavra intimidade. Eu repito, intimidade. Agora é a sua vez. Bem, quando nós analisamos a bênção, dissecamos a bênção, começamos logo pelo verso de número 8. Quando Moisés vai abençoar Levi, ele diz coisas preciosas a Levi. Aliás, digo a vocês que todas as bênçãos que Moisés partilhou com os filhos de Israel, a bênção de Levi e a bênção de José são sem dúvida as melhores, as maiores, as mais extensas e poderosas. Então, das 12, estamos a falar de uma das mais poderosas e fortes que Moisés partilhou com os filhos de Jacó. E começa assim:
dá, ó Deus, o teu Tumim e o teu Urim. E quando nós lemos isto, começamos logo a entender do que é que a bênção trata. A bênção trata de um relacionamento, uma intimidade com Deus, um caminhar com o Senhor tão próximo, tão colado a Ele, que a voz do Senhor se vai manifestar para guiar, conduzir, dirigir os caminhos de Levi. A expressão Urim e Tumim, eu não sei se os irmãos sabem o que é que significa. Bem, no original, Urim significa, alguns dizem brilhante, outros dizem declaração ou manifestação. Tumim significa perfeito ou verdade. Mas o que é isto, Urim e Tumim? Eu vou explicar aos irmãos. Neste tempo, Deus tinha uma forma interessante de manifestar a sua vontade ao seu povo. Eu não sei se os irmãos sabiam, mas antes da igreja começar em Atos 2, ninguém tinha o Espírito Santo a habitar dentro de si. A Bíblia dá-nos a entender que todas as pessoas que viveram, mesmo com fé em Deus, mas que viveram antes da descida do Espírito Santo, em Atos 2, eram espiritualmente mortos. Mortos significa, estavam separados de uma intimidade com Deus, de modo que não podiam ter o Espírito Santo a morar dentro deles, como nós temos. A Bíblia diz que nós somos a geração eleita e, de facto, nós somos a melhor geração, ou a geração mais abençoada de todas as gerações que já temeram ao Senhor. Porquê? Porque nós temos o Espírito Santo a viver dentro de nós. Eles não tinham no Velho Testamento. E quando eu digo eles, eu quero dizer todos. Nem Moisés, nem Davi, nem Abraão, ninguém tinha o Espírito Santo a morar dentro de si, porque era impossível ter-se o Espírito Santo enquanto Jesus não viesse e não pagasse pelos pecados da humanidade. Nós somos salvos por crer e receber Jesus. Eles eram salvos por crer que Jesus havia de vir. E quem acreditava que Jesus havia de vir, fazia continuamente os sacrifícios dos cordeiros. E essa fé, juntamente com essa obra, os salvava no sentido de, quando morriam, eles ficavam à espera da vinda de Jesus, que já veio há 2000 anos, para ser Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para depois os poder levar para o céu. Hoje estão no céu, todos os santos do Velho Testamento, mas até à morte de Jesus não estavam. Estavam no vale da sombra e da morte, como diz o Salmo 23. Um lugar chamado Siol, onde os salvos do Velho Testamento ficavam à espera que Jesus viesse. Eles não iam para o céu, não podiam, porque o caminho não estava aberto, o sangue de Jesus não tinha sido derramado e colocado no Santo dos Santos celestial, e eles eram guardados no Siol, também chamado seio de Abraão, e lá ficavam à espera que Jesus viesse. Então, por essa razão, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. O Espírito Santo repousava sobre, alguém faça isto comigo, vinha sobre, não habitava dentro deles, vinha sobre eles, vinha sobre algumas pessoas, reis, sacerdotes ou profetas. Era a única classe de pessoas que podiam ter o Espírito Santo sobre si. Mas como o Espírito Santo não habitava dentro deles, como é que eles podiam ser guiados pelo Espírito Santo?
Como é que Deus podia guiar o seu povo, falar com o seu povo? Bem, havia algumas formas, e o Urim e o Tumim era uma forma de Deus falar com eles e guiar a nação. O que era o Urim e o Tumim? Eram duas pedras, uma branca e uma preta. E essas duas pedras, uma branca e uma preta, eram chamadas de Urim e Tumim. E o sacerdote usava essas duas pedras numa bolsa que ele tinha no peito. Ele usava uma bolsa no peito. Essa bolsa tinha 12 pedras que brilhavam, cozidas nessa bolsa. Essas 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel. Não sei se alguém já viu alguma fotografia de um sumo sacerdote do tempo do Velho Testamento. Alguém já viu? Há de reparar que ao peito, no peitoral, ele traz uma bolsa com 12 pedras brilhantes, e essas pedras representam as tribos de Israel. Mas dentro dessa bolsa, ele tinha duas pedras, uma preta e uma branca, e eram chamadas de Urim e Tumim. O que é que acontecia? A Bíblia diz que quando eles precisavam de instruções de Deus sobre o que fazer na nação, que decisões tomar, por onde ir, não ir, eles usavam o Turim, eles usavam o Tumim e o Urim. E como é que eles usavam? O sacerdote tirava as pedras, colocava as pedras nas mãos e eles faziam as perguntas. E convinha que as perguntas fossem muito claras, específicas e exatas, porque a resposta do Urim e do Tumim era sempre sim ou não, não ou sim. E essa resposta Deus a dava através daquelas duas pedras, quando elas brilhavam ou não brilhavam. Quando eles faziam a pergunta ao sacerdote, imagina o rei que vem perguntar ao homem de Deus, ao sacerdote, se deve sair à guerra, se não, se deve ficar, se deve voltar. Ele precisa de uma orientação de Deus. O sacerdote tira as pedras, o rei faz a pergunta, se as pedras brilharem, Deus está dizendo sim. Se as pedras não brilharem, Deus está dizendo não. E era assim que funcionava o Urim e o Tumim. Só que a questão é que as únicas pessoas que podiam usar o Urim e o Tumim eram os descendentes de Levi, e neste caso os sacerdotes, sumos sacerdotes, mas ninguém podia. Porque esta era uma tarefa confiada a Levi e aos seus descendentes. Ora, o Urim e Tumim fala de conhecer a vontade do Senhor, saber o que é que Deus quer para nós, saber por onde nós devemos ir. Quantos aqui já tiveram interrogações na vida, dizendo: Senhor, não sei o que é de fazer, vou, não vou, aceito, não aceito, digo sim, digo não, vou em frente, volto para trás? Quantos? Dizem alguns: ó bispo, daria jeito o Urim e o Tumim, porque era só fazer a pergunta e as pedras respondiam, brilhando ou não, sim ou não. Só que os irmãos sabem, o Urim e o Tumim já foi abolido há muito tempo. Não funciona mais hoje. Deus já não se manifesta trazendo a sua vontade às pessoas através de pedras. Isso já passou. Porque agora Deus tem alguma coisa muito melhor para se comunicar conosco. Chama-se o Espírito Santo, que vive literalmente dentro de nós. E eu agora quero dizer aos irmãos algo muito importante. Deus hoje não fala mais através deste tipo de coisas, pedras que brilham, através de sinais. Isto é muito importante, através de sinais, porque há pessoas que colocam sinais diante de Deus. Eu sou do tempo dos sinais. Ensinaram-me a colocar sinais diante de Deus. Muitas vezes, gente que falava a respeito de namoro e de casamento,
Eles sempre ensinavam sobre sinais. Quando tu começares a gostar de uma moça, tens que saber se é a vontade de Deus ou não. E nós dizíamos, e o que é que vamos fazer? Colocas um sinal perante Deus, para ver se ao responder, para ver se quando Deus te responder, Ele te diz sim ou te diz não. Então cada um colocava o seu sinal. E havia gente que colocava sinais muito estranhos. Alguns colocavam o sinal: se ela vier vestida de vermelho, é porque é da vontade do Senhor. Se ela vier vestida de azul, é porque não é. E cada um colocava os seus sinais, e às vezes batia certo, e outras vezes não batia certo. E o certo é que nada daquilo estava certo, estava tudo errado, porque Deus já não fala através de sinais. Os sinais é para os mortos, no sentido espiritual. Os sinais era para o Velho Testamento, porque eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Deus tinha que falar com eles através de Urim, através de Tumim, através de sinais, ou então através de profetas, quando havia profeta vidente. Porque no Velho Testamento haviam alguns profetas que eram chamados de videntes. Deus falava com eles de uma tal forma que eles sabiam o que responder às pessoas. Por exemplo, Eliseu era um vidente, profeta vidente. Atenção, isso é coisa do passado. Vinham consultá-lo e ele ouvia do Senhor e contava às pessoas. E Eliseu era muito especial, porque diz a Bíblia que para saber a vontade do Senhor, ele precisava de quem tocasse. Era necessário que alguém tocasse a harpa, e enquanto ele ouvia os sons da harpa, o Espírito começava a mover-se sobre ele, e ele ouvia a voz do Senhor e a partilhava. E era assim que Deus falava com o seu povo naquela época. Mas hoje já não é mais assim. Então há gente que anda à procura hoje de profetas para lhe falar. Há ali um irmão que é profeta, é vidente, vamos lá falar com ele para ver o que é que Deus tem para nos dizer. Bem, isso é quase como ir à bruxa. Alô? Passou, amigos. Profetas hoje não são mais considerados, entre aspas, videntes. Deus agora não vai falar consigo nem guiar a sua vida através de outras pessoas que vão ouvir de Deus o que é que Deus tem para si. Nem tão pouco através de pedras, nem tão pouco através de sinais. Cuidado com sinais, porque sinais acabaram. Não se coloca sinais diante de Deus hoje. Colocar sinais diante de Deus é passar de cavalo para burro. Quem faz isso é quem não tem revelação da palavra. A Bíblia diz que hoje Deus nos fala através de uma forma superior, através do Espírito Santo, que habita dentro de nós, que vive dentro de nós. Alguns vão me dizer: mas a Bíblia fala de um homem que é Gedeão, que pôs sinais diante de Deus. Exatamente. Conhecem Gedeão? Não conhecem? Que colocou sinais perante o Senhor. Porquê é que ele colocou sinais perante Deus? Quer saber porquê? Não havia profeta? Não havia sacerdote com Urim e com Tumim? Deus não podia falar com ele diretamente? Ele queria uma confirmação. Apareceu-lhe um anjo que disse: vai enfrentar o inimigo, ele não sabe o que há de fazer. E como não tem outra alternativa, ele coloca sinais perante Deus, e Deus comunica com ele através de sinais. Mas se fosse hoje, ele não teria que colocar sinais, mas ele teria que procurar ouvir a voz do Espírito Santo no seu próprio espírito. Sinais, pedras que brilham, videntes, é coisa de pessoas carnais. Quem é espiritual, e você é espiritual porque o Espírito Santo vive em si, gente espiritual tem que procurar a voz de Deus no seu espírito. Agora, tenho que ser honesto com os irmãos.
Isso para nós é uma tristeza porque somos malandros. Procurar a voz de Deus no Espírito dá trabalho, requer comunhão com Deus, intimidade e tempo. E nós queremos é alguém que faça o trabalho por nós e nos diga o que é que Deus quer que façamos. Ou então umas pedras que brilham. Mas quero dizer aos irmãos, Deus vai te guiar pelo Espírito Santo que colocou a viver dentro de ti. A Bíblia diz em Romanos, alguém pode ler? Romanos, no verso de número 14, não desmarque Deuteronômio 33, mas em Romanos, capítulo 8 e no verso 14, já estamos na graça, no novo pacto, no novo tempo. Eis aquilo que o Senhor ensina. Todos os que são guiados, agora anote, pelas pedras brilhantes, sim ou não? Por sinais, por um profeta vidente que vem e diz: Deus diz-me a mim o que é que vocês têm que fazer na vossa vida. É isso? Não. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E no verso 16 diz: o próprio Espírito testifica, testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Há aqui alguém que já recebeu um testemunho do Espírito Santo na sua vida? Quem já recebeu sabe como funciona. Tu oras e pedes ao Senhor: confirma no meu espírito. Não colocas sinais, não vais à procura de pedras. O Senhor responde: se brilharem é sim, se não brilharem é não. Não vais procurar gente na igreja. Ouça, peça lá a Deus para lhe dizer o que é que eu tenho que fazer. Não, tu procuras dentro de ti. E o que é que vai acontecer? Deus testemunha no nosso espírito. O que é um testemunho? Um testemunho é uma certeza forte, é uma convicção forte. Dentro de nós começa a gerar-se uma certeza muito forte. Não sabemos explicar como nem porquê, simplesmente sabemos que sabemos. Não sabemos explicar como sabemos, mas sabemos que sabemos. É a maneira como eu posso explicar aos irmãos, é assim que me acontece. Muitas vezes eu estou aqui e eu não vejo nem ouço coisas. Mas enquanto eu estou aqui a ministrar, eu sei de coisas. Não pergunto como é que eu sei, simplesmente sei. De repente, eu passo a sabê-las. É uma certeza, é como se alguém me tivesse contado. Eu não ouvi vozes, eu não vi nada, mas é como se, alguém repita, como se alguém me tivesse contado. E fica uma certeza tão grande, e eu sei que eu devo fazer isto, ou fazer aquilo, ou orar por isto, ou aconteceu isto, porque é uma certeza muito forte que se gera dentro do coração. E é assim que Deus nos guia. Há irmãos aqui que por vezes não sabem por onde ir, começam a orar, e sabe que por vezes acontece uma contradição interessantíssima. A contradição é que nós analisamos as coisas pelo nosso raciocínio, e o nosso raciocínio diz: isto é bom, tem tudo para dar certo. E quando começamos a orar, o nosso íntimo sente uma rejeição. Alguma coisa dentro do nosso espírito rejeita. Quando pensamos naquele assunto, alguma coisa dentro de nós nos deixa inquietos. Por vezes até a paz começa a desaparecer. E quando isto nos acontece, é sinal de que a cabeça está a pensar de acordo com os seus raciocínios, mas o Espírito Santo que habita dentro de nós está a guiar-nos numa outra direção. Por vezes acontece o contrário. Achamos que alguma coisa não é boa, não é certa, não vale a pena, mas vamos orar primeiro. E oramos um dia, 2, 3, uma semana, e vamos orando e orando, e começa a nascer dentro de nós uma paz, uma certeza muito grande de ir em frente e fazer aquilo que a cabeça nos faz pensar que não vale a pena. E é uma contradição. Quem está certo?
Bem, irmãos, a palavra do Senhor ensina que Deus não nos fala à cabeça, à mente, aos pensamentos. Deus nos fala ao espírito, entre aspas, ao coração. Alguém repita comigo: coração. Aonde é que o sacerdote tinha o urim e o tumim? Numa bolsa que tinha no peitoral, junto ao coração. Deus fala pelo seu espírito dentro de si, dá-lhe um testemunho. Não é vozes, não é visões, não é experiências estranhas. Atenção, não estou a falar disto, estou a falar de um testemunho, de uma certeza. Toda a gente aqui, com certeza, que já experimentou isso na sua caminhada. Quantas vezes você chegou perto de alguém, começou a falar com alguém, começou a relacionar-se com alguém, tudo ia bem e de repente o seu interior, o seu espírito começa a ficar agitado, inquieto, intranquilo, e tu começas a sentir uma rejeição, um afastamento em relação àquela pessoa, algo estranho que tu não sabes explicar. O que é que me está a acontecer, pastor? É o Espírito Santo que está a dizer: sai de mansinho. Porquê? Deus lá sabe porquê, Deus sabe de coisas que nós não sabemos, mas é para tu entenderes como o Espírito Santo testemunha dentro de nós muitas vezes. Agora, por amor de Deus, não me faça aquilo que alguns fazem. Saem daqui, chegam a casa e dizem: Senhor, aprendi que não falas através do urim e tumim, não falas por videntes, não falas por sinais, falas pelo Espírito dentro de mim. Então isto é assim, Senhor, eu vou-me deitar e tu tens até amanhã de manhã para me responder. Portanto, quando eu acordar, eu quero ter essa certeza que Ele falou lá, aqui dentro de mim. Oh, meu irmão, minha irmã, as coisas lá no céu, elas caminham muito tranquilamente, porque para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. A noção do tempo é diferente. Portanto, acalme-se, espere em Deus, vá esperando, vá orando e vá esperando até se gerar dentro de ti uma certeza. E não venha ter comigo a perguntar-me: pastor, o que é que eu devo fazer? Tenho cara de vidente eu? Procura a voz do Espírito Santo dentro de si. E sabe que hoje há muita gente que está muito mal na vida, porque em vez de procurar um testemunho dentro de si, procurou pessoas. E quando nós procuramos pessoas, é tramado. Porque as pessoas dizem: oh, eu sinto de Deus que deves fazer isto ou aquilo. E a pessoa faz as coisas não porque ela tem uma certeza, mas porque os outros disseram que Deus lhes disse. Quando batem os problemas à porta, sabe o que é que acontece? A pessoa não sabe o que fazer nem naquilo que acreditar, porque não tomou decisões com uma certeza do Espírito Santo. Fez o que fez porque alguém disse, que viu, que sentiu, que ouviu. Tu é que tens que ter a certeza dentro de ti, porque tu é que vais tomar as decisões e tens que ouvir o Espírito Santo em ti próprio. Eu lembro-me que há muitos anos atrás aparecia por aqui um homem de Deus, claro, bom homem, mas que não tinha este entendimento das coisas. E um dia nós estávamos cansados de pagar renda em Val da Venda e surgiu uma oportunidade de mudarmos. E sabem, aquele homem ouviu o que eu partilhei e de repente deu uma mão, fechou os olhos, ficou 1 minuto ou 2 em silêncio. Depois olhou para mim e disse-me: eu não te vejo a sair daquela casa. O que eu acabei de ver foram anjos a partir a parede da casa do lado. Ou seja, o que Deus diz é que não saias de lá, porque vais ficar com aquela e vais ficar com a do lado. Conclusão: nem com a do lado, nem com aquela onde estávamos, porque viemos para aqui. Entende? Entende o que eu quero dizer? Agora, há pessoas que se deixam guiar pelas visões dos outros, as vozes dos outros.
irmão, tive um sonho consigo, Deus disse-me para lhe dizer, e o outro pobre coitado vai fazer. Não tem uma convicção, não tem uma certeza, não procura ouvir de Deus no seu próprio coração e toma decisões em cima daquilo que os outros dizem que viram, que ouviram, que Deus disse. Não, tu é que tens que saber no teu próprio coração qual é a direção do Espírito Santo. Procura e Deus vai dar-te o testemunho. Entendes isto? Então, Levi foi abençoado com um relacionamento com Deus que lhe trazia a direção do Senhor. Quantos de vocês aqui acreditam que ser guiado pelo Espírito Santo é muito importante? Repita isto comigo: o Espírito Santo nunca se engana. E quando o seguimos, nunca vamos errar. Por isso é que é importante desenvolver com Deus um relacionamento de intimidade, de tal maneira que possamos ouvir a voz do Espírito Santo sussurrar dentro de nós: sim, não, para, avança, compra, vende, desliga-te, aproxima-te. E Ele vai testemunhar no nosso coração à medida que nos aproximamos do Senhor e o buscamos. E é por isso que eu enfatizo muito o relacionamento com o Espírito Santo. Sabe porquê? Porque a pessoa de Deus que está em nós para nos guiar não é o Pai nem o Filho, é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, é Ele que nos dá testemunho dentro de nós. Ele veio para nos guiar na verdade. Por isso os irmãos e as irmãs necessitam de desenvolver intimidade com o Senhor para começarem a obter no vosso próprio espírito a certeza daquilo que Deus tem para a vossa vida. Alguém diga amém. Amém. Alguém quer isto para si? Amém. Então repita: o Senhor me abençoa com o seu Urim e o seu Tumim do tempo da graça, a revelação da sua vontade, a manifestação da sua voz no meu espírito. Agora ouça, o Senhor exigia a Levi um compromisso fiel. Alguém repita: compromisso fiel. Mais uma vez. E este compromisso fiel que o Senhor exigia a Levi era o compromisso que faria com que o Urim e o Tumim se manifestassem. Quantos aqui querem ser guiados pelo Espírito Santo? Então não pense que você pode ser guiado pelo Espírito Santo e viver ao contrário da palavra. Não se pode viver fora da palavra, fora da verdade e ter intimidade com o Espírito Santo. Por vezes eu fico surpreso porque eu ouço pessoas dizer que o Senhor falou com eles. O Senhor falou comigo, eu senti de Deus, o Senhor me guiou, o Senhor disse-me. Eu fico a pensar, como é que Deus fala tanto com uma pessoa mentirosa? Como é que Deus fala tanto com uma pessoa falsa? Como é que Deus fala tanto com uma pessoa imoral? Como é que Deus fala tanto com uma pessoa que rouba a casa do Senhor? Como é que Deus fala tanto com uma pessoa que não se comporta decentemente na sua vida? Por amor de Deus, como é que é possível? É impossível ser guiado pelo Espírito Santo e ouvir a voz dele sem se ter um compromisso fiel com Deus e com a sua palavra. Os irmãos têm que aprender isto. Deus não se relaciona intimamente com gente que não vive com seriedade a sua verdade. Por isso é que a Bíblia diz, lá no verso de número 8 de Deuteronômio 33, dá ao Deus o teu tumim, o teu urim, para o homem teu fidedigno, o teu homem fiel, que tu provaste em Massá e com quem contendeste nas águas em Meribá. Isto é o quê? Massá significa tentar, Meribá significa discutir. Eu repito, Massá significa tentar, Meribá significa
ou melhor dizendo, Meribá, significa discutir. Isto é o quê? Em certa ocasião, quando se acabou a água na caminhada do deserto, Israel se levantou contra Moisés e contra o Senhor Deus. E diziam eles: mas Deus está no meio de nós ou não? Porque é que saímos do Egito? Devíamos lá ter ficado. Agora vamos morrer de sede aqui porque não há água. E depois diziam: a culpa é de Moisés. Moisés é que nos desafiou a sair. E contenderam com o Senhor, contenderam com Moisés, duvidaram de Deus, da sua palavra, da sua verdade, das suas promessas. Entendeu? E aquele lugar foi chamado de Maassá e Meribá, que significa discutir e tentar. Houve um homem que se manteve fiel ao Senhor, Moisés. E Deus disse a Levi: eu vou dar-te o Urim e o Tumim, que significa a revelação da minha vontade. Mas no meio de ti não pode haver nem Maassá, nem Meribá. Ou seja, não pode haver na nossa vida, trazendo a história para nós, nenhum tipo de dúvida, desconfiança em relação às verdades de Deus, à sua palavra, às suas promessas, nem questionamentos em relação àquilo que Deus faz ou quer fazer nas nossas vidas. Se alguém quer ser guiado pelo Espírito Santo, e a bênção de hoje fala de intimidade que traz direção do Espírito Santo, nós temos que aprender a ser sujeitos e submissos ao Senhor, à sua palavra, à sua vontade, ao seu querer, e aceitar na nossa vida aquilo que Ele quer para nós. Faça-se em mim a tua vontade. Não foi o que disse Jesus? Maassá e Meribá não pode fazer parte da nossa vida, porque senão nós nunca vamos entender a revelação de Deus na nossa vida, porque ela só vem por intimidade, e não pode haver intimidade quando duvidamos da palavra, da sua presença, dos seus benefícios, quando questionamos a revelação, a instrução, os propósitos de Deus, até mesmo as autoridades. Quantos aqui sabiam que Deus nunca vai guiar a ninguém que questiona a palavra, autoridades, propósitos divinos? Quantos aqui concordam comigo que Deus nunca se vai revelar a ninguém que duvida da sua presença, que abre a boca e fala palavras de incredulidade, de dúvida? Isso é Maassá e Meribá. E aonde há Maassá e Meribá nunca pode haver Urim e Tumim. Porque Maassá e Meribá, ou seja, tentar ao Senhor, discutir com Deus, duvidar da palavra e das coisas do Senhor, afasta de nós a revelação de Urim e de Tumim. Mas quero dizer aos irmãos também que no verso 9, leia o verso 9 agora: aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Os irmãos sabem que Levi também recebeu esta bênção magnífica de intimidade. Deus entrega a Levi Urim e Tumim para ter discernimento e revelação de Deus, porque Levi serviu ao Senhor, obedeceu ao Senhor num compromisso superior àquele que tinha com a sua própria família. Vocês sabem que Levi foi alguém que fez alguma coisa muito estranha que Deus louvou. Levi matou, eu repito, Levi matou os seus irmãos que pecaram contra Deus. Vocês lembram-se quando Moisés estava no Monte Sinai, recebeu as leis, e quando desce do monte com as leis, os mandamentos, encontrou Israel a adorar um bezerro de ouro? Quantos se lembram disso? E adoravam o bezerro, sacrificaram ao bezerro, ofenderam o coração de Deus. E hoje há muita gente que tem bezerros na sua vida. Alguns não têm bezerros, alguns são bezerros. Mas há muita gente que tem bezerros na vida, porque adora outras coisas
que não Jesus. Mas alguns enganam-se a si mesmos. Não, Jesus está em primeiro lugar na minha vida. Eu sou apaixonado por Jesus, Ele é tudo para mim. Tretas. Se Jesus estivesse em primeiro lugar na nossa vida, nós não andávamos a pecar contra a palavra, não andávamos longe de Deus, estávamos na sua casa, servíamos ao Senhor, fazíamos o nosso melhor, estávamos envolvidos e empolgados com as coisas de Deus. Pela boca morre o peixe. Por vezes é melhor ficar calado do que dizer certas coisas que são autênticas mentiras que ofendem o céu. Levi, sabe o que é que fez? Levi matou os seus irmãos. Quando eu digo irmãos, eu digo aqueles que eram o povo de Israel. Quando Moisés desceu do monte e vê aquilo que está a acontecer, a adoração ao bezerro, ele partiu as tábuas da lei, e a Bíblia diz que se indignou com Israel, e Levi foi um daqueles que sacou da espada e matou aqueles que transgrediram contra o Senhor, construíram o bezerro e o adoraram. Ele matou. Ele não olhou se era irmão, se era irmã, se era pai, se era mãe, se era de família, se não era. Simplesmente ele trespassou os responsáveis por aquela blasfémia e eles foram mortos também pela espada de Levi. E Deus levou isto em consideração. E quando Moisés vai abençoar Levi, Moisés diz: assim diz o Senhor, porque tu serviste ao Senhor, obedeceste ao Senhor, extirpaste do meio de Israel essa gente pecadora que fez um bezerro de ouro em ofensa ao céu, o Senhor te entrega Urim e Tumim, um nível de intimidade com o próprio Deus. Sabe, irmãos, isto leva-nos a um ponto importantíssimo que eu quero partilhar com os irmãos. Nós temos que aprender esta verdade preciosa. Se nós queremos viver intimamente com Deus, ser cheios da unção, ter um relacionamento próximo do Espírito Santo, ouvir a sua voz, ser guiados pelo Espírito Santo, nós temos que ser intolerantes em relação à iniquidade, à imoralidade e a tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Eu disse intolerantes. Eu repito, intolerantes. Porque nenhuma pessoa que tolera a iniquidade, o pecado, nenhuma pessoa que tolera o que é contrário à palavra do Senhor, jamais vai ser cheia da unção, ouvir a voz do Espírito, ser guiada pelo Senhor. Porque a unção não combina com imoralidade, a unção não combina com pecado. Intimidade com Deus não acontece sem que uma pessoa aparta da sua vida tudo aquilo que a palavra do Senhor condena. É simples. Alguém quer intimidade com Deus? Seja intolerante com todo o tipo de iniquidade. Não a permita na sua vida, não a permita na sua casa, não a permita ao redor de si. Seja santo em toda a sua maneira de viver, santo nos pensamentos, santo nas palavras, santo no seu olhar, santo naquilo que faz com as suas mãos, santo nos seus caminhos, santo nas emoções. Seja santo para Deus. Por vezes há gente que treme e que diz que sente o Espírito e chora e é arrebatado e é arrebitado e tem revelação e tem revelamento e tanta coisa, mas é estranho que não tem compromisso com a palavra. Eu digo aos irmãos, eu não acredito que alguém tenha uma intimidade real com o Espírito Santo se não tiver um compromisso sério com Deus e com a sua palavra. Quem é santo, santifique-se. Isto fala também de apartar da nossa vida, apartar para longe de nós aqueles que confessam o nome de Jesus e levam uma vida desonesta. Alguém repita: matar. Levi matou os responsáveis pelo bezerro de ouro. É lógico que você não vai matar ninguém, mas há coisas
que podemos trazer para hoje e entender o sentido delas. Eu não posso matar gente à minha volta que não quer deixar a porcaria e que quer viver de costas voltadas para a verdade. Eu não posso matá-los, mas eu posso chutá-los da minha vida, afastá-los para longe de mim. Ouviu bem? Porquê? Por que razão devo fazer isso? Porque a Bíblia dá-me a entender que se eu não o fizer, quem vai perder sou eu. Eles não vão perder nada. Eles vão continuar podres e mal cheirosos. Eles vão continuar imundos. Mas eu é que vou perder. Eu vou perder intimidade com o céu. Vou perder unção. Vou perder revelação. Vou perder o mover de Deus. Então há gente que nós precisamos de afastar da nossa vida, porque senão nós é que ficamos prejudicados, porque perdemos da parte do Senhor por andar perto com gente que tem um compromisso com a iniquidade. A Bíblia diz, leia lá que é importante, 1 Coríntios capítulo 5, verso 11. Eu vou ler para ganharmos tempo, mas agora vos escrevi: não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, alguém repita irmão, vamos falar de irmãos, irmãos devassos, avarentos, idólatras, maldizentes, alguém repita, irmãos maldizentes. O que são irmãos maldizentes? São irmãos que abrem a boca só para abençoar o diabo, porque falam mal de toda a gente. Cada vez que abrem a boca é para falar mal de alguém, de um irmão, de uma irmã, criticar, condenar, lançar suspeitas. Beberrão, roubador. Um irmão roubador, exatamente. Malaquias 3 diz que podemos roubar a Deus em dízimos e ofertas. Como é que eu quero intimidade com Deus e depois caminho de perto com gente que rouba a Deus em dízimos e ofertas e ainda falam que roubam com todo o gosto, com orgulho, e eu caminho com eles? Tenho intimidade com eles. A Bíblia diz: não te associes com gente que tem prazer na devassidão, na avareza, na idolatria, na maledicência, é beberrão, é roubador, e diz que é irmão. Eu sou irmão em Cristo, aleluia. Eu vou à igreja, eu sinto o Espírito Santo, Deus fala comigo. Oh, Deus é bom andar com o Senhor, aleluia, glória a Jesus. Vamos caminhar juntos, vamos comer juntos. E tu olhas e vês que a pessoa é aquilo que a Bíblia diz: é um roubador, é um beberrão, é um maldizente, é um idólatra, é um avarento, é um devasso. Tu é que sabes o que é que tu queres para a tua vida. Mas Levi foi abençoado porque afastou da sua presença aqueles que tinham construído o bezerro de ouro. Podemos ser simpáticos e amáveis para toda a gente, mas também podemos afastar da nossa intimidade as pessoas que não querem ter um compromisso sério com a verdade, com o Evangelho, com a palavra do Senhor, para não perdermos a unção na nossa vida, porque quando nos damos conta, nós é que estamos furados a perder o óleo, a vazar o azeite de Deus. Bem, quem vai ouvir esta pregação pensa que vieram só para aí 20 ou 30, porque a maior parte de vocês não teve coragem de aplaudir esta palavra. Mas agora também já é tarde. Você sabe o preço para a presença de Deus, o preço para a unção, o preço para a intimidade com Deus, porque é um preço, amigos. A gente que pensa que não há preço a ser pago. Há gente que pensa que é só vir aqui, cantar aleluia e pronto. Não, meus amigos, isto tem um preço. O preço para ser cheio do Espírito, o preço da unção, o preço de ver a glória de Deus, o preço de ter intimidade com Deus, o preço é santidade, é compromisso com Deus, é limparmos a vida,
é afastarmos-nos daquilo que nós sabemos que Deus condena, daquilo que está errado, daquilo que é imundo, daquilo que é imoral. E esse compromisso nós temos que o ter. Deus quer encontrá-lo dentro do nosso coração. E ouça, e não venha para cá com a conversa do love, do amor, porque há muita gente que se esconde atrás da conversa do amor. Ó pastor, amor. Sabe, pastor, Deus é amor, vamos amar, e em nome do amor nós vamos andando com gente que tem uma vida que é uma nódoa, uma vergonha, uma lástima, uma tristeza. Não, meus amigos, Deus é amor e ninguém o bate em amor, mas quando a mostarda lhe chega ao nariz, ele espirra e o camarada vai-se. Da mesma forma, nós temos que entender que amar é uma coisa, concordar com a iniquidade, a imoralidade, a podridão espiritual é outra coisa. Amar é uma coisa, agora concordar com todo tipo de porcaria é outra coisa. E se alguém quer relacionamento, intimidade com Deus, não pode viver a sua vida em intimidade com aqueles que vivem ao contrário da palavra do Senhor. Não dá. Quantos aqui querem intimidade com Deus? Quantos querem intimidade com Deus? Quantos querem relacionamento com Deus de tal maneira que o Urim e Tumim faça parte da sua vida? Alguém quer a unção, a presença do Senhor? Comprometa-se com Deus, meu amado irmão e irmã, e tenha coragem para, primeiro, ser intolerante com a iniquidade na sua própria vida. Diga a si próprio: não vou tolerar lixo no meu coração, não vou tolerar iniquidade na minha vida. Há coisas para mudar, eu vou mudar com a ajuda do Espírito Santo, mas também não se associe a gente que tem prazer naquilo que você sabe que não presta. Olhe para os sinais. Você acha que alguém que ama a presença do Senhor e tem compromisso com Deus, cada vez que abre a boca é para falar larachas imorais? Cada vez que abre a boca é para contar piadas sujas? Acha que sim? Mas dizem alguns: ah, pastor, qual é o mal? Qual é o mal? Não. A boca fala daquilo que o coração está cheio, meus amigos. Se eu só falo porcaria é porque o meu coração está cheio de porcaria. Fique atento aos sinais. Eu quero dizer outra coisa aos irmãos. Muitas vezes tenho escutado muita gente dizer: estou em obras. Oh irmão, o irmão tem que perceber que eu estou em obras. É por isso que eu faço estas asneiras, é porque eu estou em obras. Mas que diabo! Parecem obras de Santa Engrácia. Andam com Deus há séculos e estão sempre em obras. Parece ali a Sagrada Família em Barcelona, que nunca mais acaba. Meu amado irmão e minha amada irmã, essa é a grande desculpa de muita gente para permanecer no pecado. Vive erradamente, costas voltadas para Deus, não quer mudar de vida. Qual é a desculpa? Oh, eu estou em obras. Eu estou em obras. Eu estou em obras. E está em obras a vida toda. Deus não o chamou para viver em obras a vida toda. Tem que haver um momento na nossa vida em que há uma mudança. Deixamos de fazer aquilo que fazíamos. Deixamos de pensar como pensávamos. Deixamos de falar como falávamos. Deixamos de andar nos caminhos onde andávamos. Há um momento em que tem que haver uma mudança na nossa vida. Mas há gente que anda em obras a vida toda. Obras e mais obras e mais obras. É obras na cabeça, é obras no coração, é obras na boca, é obras nas mãos, é obra nos pés. E as obras nunca mais acabam. Coisa estranha. É para isso que nós fomos chamados? Para levar a vida em obras? Jesus disse: eu chamei vocês para serem a luz do mundo e o sal da terra. Não é para viverem em obras a vida toda. Acho que vocês não me querem ouvir hoje.
Há gente que cria umas doutrinas, sabe? Há gente que cria umas doutrinas que são apropriadas para malandros. Eu ouço gente dizer isto e eu penso, aqui está um malandro. Porque quem fala assim é malandro espiritual. Estou em obras. Você passa por eles daqui a 5 anos, estão em obras. Passa daqui a 20, estão em obras. Mesmos pensamentos, mesmas palavras, mesmas atitudes, os mesmos erros, tudo igual. A porcaria é a mesma. É como diz o outro, mudaram as moscas. Entende? Quero desafiar os irmãos aqui hoje a viverem a bênção de Levi. Intimidade com Deus é a coisa mais bonita que há. Relacionamento com o Espírito Santo é a coisa mais bonita que há. Tu dizeres aleluia e de repente parece que o céu caiu sobre ti. Começares a orar e a unção vem e tu sentes essa presença. Oras e Deus responde-te. Louvas o nome do Senhor e a sua presença cai. Falas a alguém e esse alguém chora e diz, o que é que tu tens? O que é que há contigo? E tu sabes que é a presença do Senhor, porque tu tens intimidade com Ele. Não pode haver intimidade se não formos intolerantes com o erro na nossa vida e se não apartarmos para longe de nós aqueles que querem viver em obras a vida toda. Eu não tenho paciência para gente que quer estar em obras a vida toda. A obra, em algum momento, ela tem que ficar acabada ou quase acabada. Porque é que há gente na igreja que em pouco tempo mudou de vida? Nunca mais foi mentiroso, nem ladrão, nem murmurador, nem avarento, nem nervoso demais. E porque é que há pessoas que Jesus vem e não mudaram coisa nenhuma? Estou em obras. Está em obras? Não, vá trabalhar. Vá trabalhar. Vá trabalhar. São Paulo disse aos Efésios, despojai-vos de tudo o que não presta. Eu tenho que me despojar. Mas há gente que não quer mudar de vida. Eu cheguei à conclusão, há gente que não quer mudar de vida. Mudaram de religião. De antes eram católicos, agora são evangélicos. E quando preencher os censos, ponha uma cruz onde diz protestante, está bem? Porque é aí que tem que pôr. Mas ouça bem, há gente que mudou de religião. Era católico, agora é evangélico. Mas mudar de religião não é importante. O que é importante é mudar de vida. Quando se muda de vida, de coração, de pensamento, de atitude. Quando nos lavamos na água da palavra e nos enchemos do Espírito Santo, isso é que é importante. Mas há gente que muda de igreja, muda de religião, mas não muda o coração. Quer intimidade com Deus? Muda o coração, muda a sua vida. E quando muda a sua vida, vai encontrar um relacionamento com Jesus que te vai marcar para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então alguém repita comigo. Levi, não ouvi. Levi, não ouvi. Intimidades. Por isso é que Moisés disse a Levi, o Urim e o Tumim são para ti. Deus quer dar-te revelação. Deus quer guiar-te pela sua vontade, ó Levi, por causa da intimidade que Deus quer ter contigo. Mas lembra-te, nem Massá, nem Meribá. Não tentes ao Senhor, não duvides dEle, não discutas com Ele. Aceita a sua palavra. Há gente que nunca vai ter intimidade porque está a ouvir-me e diz, está bem, vai falando. Era só o que faltava, era mudar de vida. Tenho mais que fazer. Eu não me importo. Não é a mim que estás a prejudicar, é a tua própria vida. Estás roto, amigo. Estás rota, amiga. És uma vasilha rota. És um canastrão roto. O que é que isso significa? Estás a perder óleo. Estás a perder unção. Olha aquilo que Deus está a pôr no meu coração. Há gente que vem aqui e fica cheio ao domingo, mas na terça-feira já está vazio.
Ai, que já não sinto o que estava a sentir lá no domingo. Parece que durante a semana vai-se. O outro diz, barreu-se-me. Sabe porquê? Porque é uma canastra rota, é um vaso roto, é um vaso rachado. E a racha, sabe o que é a racha? É a falta de compromisso com Deus. A pessoa vem aqui, há gente ungida, há gente comprometida, a unção manifesta-se, a pessoa recebe. Mas como está rachada, ao fim de 2 dias, 3 dias, o óleo vai saindo. Depois tem que vir no domingo para receber mais. Parece aqueles pneus que têm um furo lento. Vai encher, mas vai vazando. Enche, vai vazando. Deus não quer isso para si. Tapa as brechas, restaura o caneco da sua vida para receber o azeite e reter, guardar o azeite. E quando você restaura a vida e retém o azeite, oh meus irmãos, aqui dentro ou lá fora, você sente a mesma coisa. A presença de Deus vai consigo, a unção vai consigo. Esta é a bênção de Levi, intimidade. Oh, alguém diga amém. Eu não estou contra ninguém aqui, eu só quero desafiar os irmãos a viverem próximos do Senhor. Vá lá! Não quero condenar ninguém, só quero puxar por ti para chegares mais perto de Deus. Perto quero estar de ti, Senhor. Vale a pena, vale a pena. O Senhor espera por ti, vale a pena. Diga não àquilo que não presta, diga não à iniquidade. Aparta da tua vida aqueles que não querem mudar. Ser intolerante com o erro no teu próprio coração. Combate aquilo que não presta, limpa a tua vida na água da palavra. Deixa o Espírito Santo encher o teu vaso e retém a unção, guarda, retém a unção na tua vida. Vale a pena, meus amigos? Ai, se vale a pena, claro que vale a pena, vale sempre a pena quando vivemos esta intimidade com o Senhor. Então, tu já me entendeste até aqui. Dá a Levi o teu Urim, o teu Tumim, e que ele seja fiel, que não haja Massá nem Meribá em Levi, porque Levi recebe esta bênção porque ele foi capaz de ter um compromisso maior com Deus do que com a sua própria família, e irmãos e amigos. Guardou a palavra, observou a aliança, extirpou de Israel aqueles que trouxeram o pecado da idolatria do bezerro de ouro. Vou terminar rapidamente. Sabe o que é que acontece com pessoas que têm intimidade com Deus? A Bíblia diz em Deuteronômio 33:10. Estão prontos? Ensinou os teus juízos a Jacó, a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. A pessoa que tem intimidade com Deus, ela recebe uma capacidade sobrenatural para instruir, ensinar, edificar, abençoar os outros nas coisas relativas ao reino de Deus. Já reparou que há gente que caminha com o Senhor há tanto tempo, está sempre em obras, não consegue ser bênção para ninguém, não consegue abençoar ninguém, não consegue ensinar nada de Deus a ninguém. Há pessoas aqui que já ouviram tanta palavra que já nem precisavam de trazer a Bíblia, mesmo assim não sabem nada. Não conseguem edificar a ninguém, não são bênção para ninguém, não tocam ninguém com a unção de Deus. Porquê? Porque a falta de intimidade faz com que essas pessoas não sirvam para edificar coisa nenhuma, nem galinhas. Mas quando uma pessoa tem intimidade com Deus, relacionamento com Deus, essa pessoa torna-se uma pessoa abençoadora dos outros. Edifica os outros, consola os outros, anima os outros, instrui os outros, é capaz de ensinar os outros, porque a intimidade traz uma capacidade
para ser um abençoador. Tu sabes que ninguém pode abençoar a outrem se não receber do Espírito Santo. Primeiro eu tenho que receber de cima para depois passar para os outros. E é a intimidade com o Senhor que me dá a capacidade de ser uma bênção para vocês. Eu estou aqui para ser uma bênção, mas tu estás aqui para seres uma bênção também. Não me olhes com essa cara, porque há gente que não percebe, há gente que vem aqui só para receber. Eu vou lá para ouvir a palavra, eu vou lá para receber de Deus. Exatamente. E depois de receberes de Deus, tu vais abençoar quem está à tua volta. Mas para isso é necessário que tu tenhas intimidade com o Senhor. E sabes o que é que Deus disse pela boca de Moisés a Levi? Deus diz: olha, Levi, por causa da intimidade, tu vais ensinar os meus juízos a Jacó e a minha lei a Israel. E a seguir a palavra diz: ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Que significa isto? Significa que Levi recebeu da parte do Senhor a bênção de ser sacerdote. O que é um sacerdote? Um sacerdote é alguém que está numa posição de intermediar entre partes. E Levi era alguém que se apresentava perante o Senhor a favor da nação de Israel. Por isso é que a palavra do Senhor diz: ofereceu incenso às minhas narinas. Levi levantava altares, sacrificava, queimava com as ervas aromáticas, e quando o sacrifício de Levi subia, Deus se tornava favorável para com Levi e para com toda a casa de Israel. Oferecia holocaustos no altar para que Israel recebesse o favor do Senhor. A intimidade com Deus, sabe o que é que faz? Faz com que sejamos aceitos por Deus de uma forma tão especial que alcançamos respostas com muita facilidade. Vocês sabiam que Deus responde mais depressa a umas pessoas do que a outras? Não me ouviram? Eu vou repetir: Deus responde mais depressa a certas pessoas do que a outras. Há gente que quando se aproxima do céu para pedir, alcança. Há gente que leva lá a vida toda, nunca alcança nada. Sabe porquê? Está em obras. Está em obras. Deus responde muito mais depressa a certo tipo de pessoas. E você quer confirmar comigo? Leia lá comigo 1 João 3, 22. Projeta para nós, irmão, e todos vamos ler na tela. 1 João 3, 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque estamos em obras, não mudamos de vida, não nos arrependemos do erro, não, porque, leia, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Quando uma pessoa tem intimidade com Deus, por uma vida íntegra, limpa, honesta, não é ser perfeito, que ninguém é, mas uma coisa é a pessoa não ser perfeita, outra coisa é a pessoa não querer mudar de vida. Quando uma pessoa se aproxima de Deus com um coração sincero e repara as suas brechas, procura limpar-se daquilo que não presta, faz a paz, perdoa, pede perdão, abençoa em vez de amaldiçoar, resolve os problemas de imoralidade na sua vida, conserta o seu caminho, busca ao Senhor, tem prazer nas coisas de Deus. Ouça, essa pessoa levanta a voz, essa pessoa ora, essa pessoa pede, e a Bíblia diz, e o Senhor lhe responde. Porquê? Leia, porque guarda os seus mandamentos e porque faz o que é agradável à sua vista.
Então há gente que pede, mas não corta a língua. Clama, não muda os pensamentos. Invoca o nome do Senhor, mas continua a ver mal em tudo e em todos. Busca a Deus para alcançar respostas, mas as mãos estão cheias de sangue. Vive a matar o próximo, o irmão e a irmã, com as suas palavras, com as suas atitudes, com os seus juízos e por aí fora. Cala-te boca. Como é que Deus responde? Mas, meus irmãos e minhas queridas irmãs, quando nós nos envolvemos com o Senhor a sério, além de nos tornarmos uma bênção para quem está à nossa volta, nós vamos alcançar da parte do Senhor respostas com grande facilidade. Lembra-se? O Salmo diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Vou colocá-lo a salvo. Porquê? Porque ele se pegou a mim com grande amor. E pegarmos ao Senhor com grande amor, o que é que significa? Significa que vamos viver a sua vontade com toda a força do nosso coração. Vocês sabem, quando nos pegamos a Deus com todo o nosso coração e o procuramos de verdade, vamos encontrá-lo e vamos mudar de vida. E tudo é possível àquele que crê. E quando eu digo que tudo é possível, há irmãos que estão a pensar: oh, é verdade, é possível eu ter uma casa maior, ter um carro melhor, uma conta bancária mais gorda. É possível. Mas também é possível deixar de ser um mentiroso. Também é possível deixar de ser um malandreco que anda aí a cobiçar a mulher do próximo. Também é possível ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Também é possível ter um coração limpo que pensa e sente o melhor. Isso também é possível. Ouça, eu acho que hoje nós merecíamos voltar aos velhos tempos. Só falta aqui um olé. Você não concorda comigo? Não é verdade? Esta é a bênção de Levi, intimidade. Bem, vou terminar, que está na minha hora. Verso 11 de Deuteronômio 33. Abençoa o seu poder. Ó Senhor, aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos daqueles que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. Olhe para mim e ouça isto. Cuidado com gente que tem intimidade com Deus. Não atropele gente que tem intimidade com Deus, porque não é boa ideia. Quer atropelar alguém, atropela um malandro. Agora, gente que tem intimidade com Deus, não os atropele. Porquê? Porque gente que tem intimidade com Deus goza de um benefício, de uma proteção, de um mover de Deus tremendamente sobrenatural e forte na sua vida. Sabe o que é que Deus disse a Levi? Levi, pela boca de Moisés te abençoo. O Urim e o Tumim são para ti. Já expliquei, as pedras que brilhavam, que simboliza a revelação da vontade do Senhor. Hoje não temos pedras, não temos aqui bruxos nem videntes evangélicos, não temos aqui sinais, temos aqui o Espírito Santo dentro de nós, que fala pela palavra e pelo testemunho no íntimo. E o Senhor disse: mas olha lá, Massá e Meribá, obedece-me, segue-me, faz o que eu te digo, não contendas, não duvides. E eu tenho reconhecido o teu compromisso. Não me esqueci. Quando lá atrás tu extirpaste aqueles que fizeram o bezerro do ouro e o adoraram, e tu os mataste. E eu falei aos irmãos: intolerância com os nossos erros, e afastar do nosso relacionamento gente que insiste em viver erradamente e que vai ficar em obras até ao fim da vida.
E o Senhor disse: se tu tiveres intimidade comigo, se tu cresceres na intimidade, tu vais ter uma bênção para os outros. Tu vais alcançar respostas facilmente. E agora prepare-se. E Deus disse no final: e eu vou te abençoar desta maneira. Tu vais ser exaltado e fortalecido. Gente que tem intimidade com Deus é fortalecida por Deus. O Espírito Santo fortalece o corpo, fortalece a alma, fortalece o espírito. Porque a Bíblia diz: abençoa o seu poder. O que é que isto significa? Multiplica a sua força, o seu vigor, exalta-o, fortalece-o. A seguir a Bíblia diz: aceita a obra das suas mãos. O que é que isto significa? Prosperidade no seu trabalho. É normal tu encontrares gente que tem intimidade com Deus a prosperar, a vencer na vida, a aumentar o seu pecúlio. Não estranhe, a intimidade com Deus gera prosperidade. Há gente que pensa que prosperidade só vem por dar dízimo e oferta. Essa é uma parte. Mas a prosperidade também vem por ter uma intimidade profunda com o Senhor. Quantos aqui sabiam que o nosso Deus é o Deus da riqueza, da abundância, do excesso, do melhor? Quando tu tens intimidade com Ele, é normal que a bênção da exaltação, da prosperidade se pegue a ti. É normal que se pegue. E de repente pega-se a ti e tu prosperas. Tu semeias 1, colhes 1000. Há gente que vem e te dá coisas, não sabes explicar, mas toda a gente te quer dar coisas. E quase que te batem porque tu não queres aceitar as coisas, mas eles querem te dar à força as coisas. Leve, tome, leve. O que é que se passa comigo, pastor? O que se passa é que tu andas pegado ao Senhor e agora a bênção da prosperidade está na tua vida. Não, vocês não querem isso para vocês. A Bíblia diz: prospera no seu trabalho, abençoa o seu poder. O Senhor aceita a obra das mãos dele, prospera no trabalho e fere os lombos daqueles que se levantam contra ele, para que nunca mais se levantem. Significa justiça contra os seus inimigos. Há gente aqui que me pode acompanhar agora. É melhor nem olharmos para trás. Mas se olharmos para trás, eu e alguns dos que estão aqui, se olharmos para trás, nós vamos ver tanta gente estendida por aí. Alguém vai me dizer: o que é que eles estão a fazer estendidos aí atrás? Levaram uma cacetada. Porquê, pastor? Porque meteram-se com gente que tem intimidade com Deus. E o Pai não brinca em serviço com estas coisas. Quem tem intimidade com Deus, prepare-se para ser abençoado de um modo especial. A Bíblia diz que o Senhor o fortalece, o Senhor abençoa o trabalho das mãos e o Senhor o protege e defende dos seus inimigos. Às vezes tu olhas para trás e começas a ver gente abalroada na vida porque o Senhor assim o permite, porque se levantaram contra aqueles que têm intimidade com Deus. E intimidade com Deus não é alguma coisa apenas que um pastor tem. Até um irmãozinho aqui da igreja com 1,50 m no sentido espiritual da palavra pode ter intimidade com Deus. Olhe, por vezes há gente no meio do povo que tem mais intimidade com Deus do que alguns que estão no altar. Lembra-se da burra do Balaão? Orava mais que Balaão. Tinha mais intimidade com Deus que o Balaão, certo? A burra de Balaão, ela tinha tanta intimidade com Deus que tinha discernimento espiritual. Já disse aos irmãos algumas vezes: não me importava de convidar a burra de Balaão a pregar aqui no domingo à tarde. Eu não dou o meu púlpito a qualquer pessoa, mas à burra do Balaão eu dava, para que ela jorrasse aqui no espírito da revelação, da sabedoria, e nos trouxesse uma palavra de edificação e de consolação. Bendita burra aquela. Impressionante como uma burra tinha mais de Deus do que o profeta. Por vezes há gente aparentemente simples, não tem títulos, não tem cargos, não tem posição,
não tem grande reconhecimento, mas tem uma intimidade com Deus grandiosa. E Deus promete a essa gente a bênção de Levi: eu te fortalecerei, eu abençoarei o trabalho das tuas mãos, e os teus inimigos contra ti ficarão abarroados pelo caminho. Os teus inimigos serão, ajude-me por favor, os teus inimigos serão, como é que diz aqui o texto? Nunca mais se levantarão. Os teus inimigos nunca mais se levantarão. Alguém repita comigo: Levi, intimidade. Não sei se valeu a pena falar isto. Desafio os irmãos: vá para casa hoje. Vá para casa. Dizem alguns: pastor, a esta hora queria que fosse para onde? Você não gosta comigo, hein? Você pensa que eu sou o totó? Pensa que me engana? A gente aí que, vá para casa. Mas é sexta-feira. Exatamente, vá para casa. Mas amanhã é sábado, pastor. Vá para casa, homem de Deus, mulher de Deus, e vá ter com o seu Deus. Feche a porta do seu quarto, fale com Ele, diga-lhe: Senhor, ouvi aquela palavra hoje. Senhor, estou roxo, vindo lá roxo. Senhor, apanhei muitas hoje, acertou-me em cheio. Mas é verdade, Senhor, não pode haver maçã nem meribá. É verdade, aquilo é tudo verdade, aquilo foi tudo para mim. Senhor, é verdade, eu ando em obras há muito tempo, Senhor. Há muitos anos que a minha vida é só obras e mais obras e orçamentos e obras. Está na hora de acabar a obra, ou de entrar na fase final da obra e mudar para melhor, e levar Deus a sério, e comprometer-me com o céu, e buscar a tua presença, ter a bênção de Levi, intimidade. E a intimidade com Deus vai mudar a sua vida completamente. Aleluia!